Olá, queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui, tratando de um tema extremamente relevante para cada um de nós. Hoje estamos falando do tema razão e fé. Tema extremamente importante para as nossas reflexões. O uso da razão e o uso da fé, quando bem condicionados, podem elevar um homem, mas quando mal dirigidos, podem nos conduzir a verdadeiros abismos da alma. O que quer dizer razão? Razão é a nossa capacidade de refletir, de calcular, de observar analiticamente a realidade e de, através da nossa capacidade, interagirmos com essa realidade de determinada forma. E o que é fé? Fé, no seu sentido original, é ter fidelidade a um conjunto de ideias, a uma doutrina, a um determinado pensamento ou grupo. Então, é guardar fidelidade a algo, lealdade, compromisso. Inicialmente, parece algo muito interessante, porque guardar fidelidade demonstra uma virtude, uma possibilidade de virtude. Mas quando eu guardo fidelidade cega a algo que talvez não me conduza tão bem? Isso é algo que a gente precisa pensar. Como a fé, ao longo da história, também desvirtuou o homem, o mau uso dela. Quando lideranças humanas, partindo de caprichos, vaidades, de egoísmo, de posição longe da humildade, desvirtuaram ideias. E eu posso falar mesmo da fé cristã, que nós seguimos e que nós buscamos observar. Quantas pessoas não se apoderaram do sentido da doutrina para si e para os seus próprios interesses? Na Idade Medieval, perseguições, a Inquisição, as Cruzadas, a noite de São Bartolomeu, aquele massacre que aconteceu em nome de uma suposta fé. Aliás, episódio que fez aniversário ontem. Pessoal, será que sempre a fé, longe do ideal de razão, nos conduz para algo positivo? Qual é o sentido que nós buscamos no conceito que se apresentou para a gente de fé raciocinada? O que é isso? Kardec trouxe esse princípio para a gente. Para que serve a razão? E como a razão ajuda a condicionar melhor a fé? São perguntas que nós vamos lançando. Claro que alguns podem alertar, dizendo assim, mas a razão desprovida de moral também pode conduzir a problemas. Mas eu posso pensar que a própria moral também é um reflexo do uso da razão. É um reflexo do que a gente tem inato em nós, que é o bem e o mal, mas raciocinado, refletido e compreendido. E a moral se constitui. Muitos podem pensar, talvez, em como a ciência também produziu problemas, como a bomba atômica, os próprios armamentos, o holocausto feito contra os judeus pelos nazistas. Mas ainda esses episódios também têm a ver com fé a uma doutrina, a uma ideologia. Os nazistas tinham fé e convicção na doutrina que professavam. Tinham fé e convicção nas palavras que proferiam e nos atos absurdos que faziam. Então, como nós podemos usar a razão para sair desse vício, para sair desse problema, desse envaidecimento geral que nós temos, que nos conduz de forma cega por um caminho de cegos? Olha, Rousseau, que foi um grande mestre, que foi inclusive professor de Pestalozzi, que foi professor de Kardec, Rousseau dizia que a razão era um instrumento que nos permitia usar uma roupagem para interagir com a sociedade. Porque ele dizia que o indivíduo chegava nu, desprovido, de toda a capacidade de relacionamento com a sociedade. Mas a escola e as instituições proviam o indivíduo com a capacidade racional. Ele já tem essa capacidade em si, mas ela é estimulada pelo meio, para que ele pudesse melhor conviver em sociedade e aprender a lidar com ela.
Voltaire diz para a gente que a razão é a nossa faculdade de compor e arranjar ideias, de sentir, de perceber e pensar. E a gente tem que usar essa capacidade a nosso favor. Descartes, que é o pai do racionalismo moderno, ele disse que através da razão conseguiu descobrir a realidade. Porque pensava que nos sonhos e no mundo real, às vezes parecia tão parecido, que isso fez ele se perguntar se o que a gente vive é uma realidade absoluta, ou se não é fruto também de imaginações ou de quaisquer outros sistemas. Mas ele conseguiu chegar a uma conclusão absoluta que existe e que essa realidade é real. Por quê? Existe uma coisa que eu tenho certeza que eu posso fazer. É a minha capacidade de pensar. Mesmo que o mundo inteiro não exista, mesmo que tudo se feche, mas a minha capacidade de pensar continua aqui. Então, usar o raciocínio é uma forma de se manifestar para o mundo. Dizia Sócrates, no seu vasto conhecimento, a seguinte expressão: só sei que nada sei. O que quer dizer isso? Só sei que nada sei. A expressão de Sócrates ensina para a gente que, mesmo que eu tenha conhecimento, à medida que eu vou conhecendo e aprendendo, descubro o quanto eu não sabia. Então eu não posso envaidecer em cima de nenhum conhecimento que eu possuo. É vestir a humildade. É ter o olhar para o novo. É saber se perguntar. É colocar a pergunta certa condicionada da forma certa. E saber levar esse condicionamento além. É provocar em nós a capacidade de mudança e de transformação. Então, é sair do dogmatismo, das certezas absolutas. É saber se questionar sobre tudo. A razão é um instrumento que nos alicerça, que nos dá fundamento, que nos dá base, que finca os nossos pés no chão para que a gente possa melhor observar tudo aquilo que nos envolve, para que a gente possa melhor observar aquilo que transcende a realidade física que a gente observa. Vamos lembrar a alegoria da caverna do filósofo Platão, que dizia que os homens vivem entretidos nas chamas de uma fogueira no meio de uma caverna escura. Olham as sombras e pensam que veem a realidade, quando na verdade estão entretidos com um jogo de ilusões. O filósofo é aquele homem que se questiona, aquele que pergunta, aquele que vai além e que consegue observar a fresta de luz no fundo da caverna e sai e chega no mundo real, que é o mundo das ideias, que é o mundo que plasma tudo e origina tudo. Que possamos, queridos amigos, como o filósofo Platão, como a filosofia de Sócrates, por exemplo, nos munir da dúvida, que é o que nos fundamenta e que nos move. São as perguntas que movem o mundo, são as perguntas que ensinam. Pensar, que tem o eu feito da vida? Que tem o eu feito das coisas? Será que sou egoísta? Será que sou vaidoso? Será que esse ensinamento é positivo? Será que o que eu tenho feito está sendo algo abrangente? Será que o que eu tenho feito é algo que é positivo? Será que eu não preciso buscar mais aprendizados? Será que eu não preciso ir além e sair da minha zona de conforto? Então, queridos irmãos, vamos usar a dúvida ao nosso favor. Entendamos como Sócrates, que na nossa humildade nos encontramos. Entendamos que diante da imensidade do todo, como diz o Mário Sérgio Cortella, nós somos só o vice-treco do subtroço. E como vice-treco do subtroço, vamos nos interessar por tudo e buscar aprender sobre tudo. E ter a mente aberta para o crescimento e para o aprendizado. Na doutrina, é importante para a gente um momento do estudo, que é quando a gente pergunta. É onde a gente mais aprende, inclusive. É onde a gente coloca as nossas dúvidas, tira os esclarecimentos. Importante usar práticas também que nos ajudam a exercer a razão. Por exemplo, uma prática que durante muito tempo, de forma dogmática, foi afastada de nós, da nossa prática, que é o uso da meditação. Foi chamada de orientalismo e tal, mas hoje uma ciência, que é a psicologia, defende o seu uso. Porque é extremamente bom para o nosso autoconhecimento. Nós não podemos manter essa postura dogmática, de questionar, de não aceitar novas realidades, de pensar práticas. Nós precisamos seguir
e seguir com razão, com a tal da fé raciocinada. O uso da meditação é muito importante. É a gente ter um momento da nossa mente ativa, não é mente esvaziada. A gente transcende porque para pensar. Transcende porque para observar a nossa realidade. Transcende porque tem um outro olhar para dentro de si, para a nossa prática e para a forma como nós conduzimos a nossa relação com o mundo. Através da reflexão racional e da meditação, a gente pode perceber muitos elementos. A gente pode questionar tudo que há no mundo. E muitos que podem pensar assim, olha, e as injustiças, e tudo que a gente vê por aí, como é que eu posso ter certeza da divindade se eu vejo tantos problemas? E aí eu te digo, o exercício da razão ajuda. Porque por mais que você não possa ver Deus, você pode raciocinar, refletir, observar no meio, nessa natureza abrangente que nos cerca, nas proporções harmônicas universais, e a gente percebe o trabalho divino, o trabalho dessa inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Assim dizia Leon Denis, assim dizia Francisco de Assis, assim diziam os espíritos na codificação. Então, queridos amigos, que nós sejamos capazes de potencializar a nossa razão e usar ela como instrumento para acender em nós a verdadeira fé, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as etapas da humanidade. E assim, nós vamos conseguir essa transcendência e crescimento pessoal. Um grande abraço para todos, que Deus esteja conosco. Muita paz a todos.